Como repercutiu, reverberou a questão da operação de ontem no Rio, mundo afora? Acompanhou alguma coisa nesse sentido, Ivan? Então, Pitoli, ontem foi curioso, né? A gente usa canais de Telegram para acompanhar a guerra na Ucrânia, acompanhar a situação em Israel, em Gaza, e quando as imagens começaram a chegar, os jornalistas internacionais começaram, bom, deve ser, sei lá, Gaza ou, enfim, algum país da África, e aí, à medida que a gente chegando na informação que era do Rio de Janeiro, todos ficavam muito pasmos, né? É uma grande repercussão, Pitoli, New York Times, Washington Post, BBC News, Sky News aqui do Reino Unido, ABC News lá da Austrália, quer dizer, a situação toda repercutiu no mundo todo, jornais da Alemanha. Eu quero inclusive aqui trazer uma análise que o jornal Die Welt fez, que na minha opinião foi uma análise muito coerente. Eles trouxeram dados de que ações policiais no Brasil, elas acabam com mais vítimas ali, não é, do que em outros locais do mundo. Mas, atenção, não vamos julgar o livro pela capa. Eles deixam bem claro ali para a audiência deles, para os leitores deles, divertem um dos principais jornais da Alemanha, que uma coisa é fazer uma operação policial na Europa, outra coisa é fazer no Brasil, e que eles colocaram ali, que geralmente quando a polícia faz uma operação no Rio ou em São Paulo, aquelas vias ali, aqueles labirintos, foi esse o termo utilizado, nas favelas, né, tornam-se ali um campo de guerra e muito mais parecido com uma operação militar do que com uma operação civil da polícia, né? Então o jornal faz essa diferenciação do que é uma operação policial na Europa do que no Brasil. O jornal New York Times, Pitoli, trouxe ali as declarações do governador Cláudio Castro de que ele pediu ajuda ao governo federal e não obteve essa ajuda, não é? Agora, tanto a BBC News quanto a Associated Press, que é um órgão muito importante de notícias, Pitoli, estão repercutindo a questão do escritório de direitos humanos da ONU. Eu estou com a nota pronta aqui, Pitoli. Eu não sei se eu posso ler agora. Claro, por gentileza. Você está sentado, né, Pitoli? Eu estou vendo aí que você está sentado. Tá, você imagina o quê? Que a nota da ONU vai dizer, não, muito bom, vamos acompanhar o trabalho da polícia e que, né, a justiça prevaleça e aquela coisa toda. Isso que você espera de uma nota do escritório da ONU. Mas não foi o que aconteceu, Pitoli. Eu vou ler aqui, tá? Abre aspas. Horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que supostamente já resultou na morte de mais de 60 pessoas, incluindo 4 policiais. Essa operação mortal promove a tendência de consequências extremas letais às operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Lembramos as autoridades de suas obrigações sob a Lei Internacional de Direitos Humanos e pedimos investigações imediatas e eficazes, fecha aspas, para o posicionamento do Escritório dos Direitos Humanos da ONU, Pitoli. Eles estão horrorizados e pedem investigação. Ivan, então desculpa interromper, mas já estou vendo o seguinte, então o discurso está orquestrado. Então tem Alexandre de Moraes dando 24 horas para a PGR se manifestar sobre questões de direitos humanos, né? Tem as ONGs questionando direitos humanos e tem a ONU puxando a fila e se bobear todo mundo, né, bebendo da mesma fonte, tratando de questões relacionadas a direitos humanos. Nenhuma novidade, Borgo. Boa tarde, Ivan. Posso ser do contra aqui? Claro. Vou ser o chatão. Claro. Eu achei legal essa nota da ONU. Porque agora, como torna a questão de interesse internacional, claro. Agora tem que mandar essa nota da ONU para os Estados Unidos, já que tem a seção 301 investigando envolvimento de narcotráfico aqui no Brasil, já que há interesse dos Estados Unidos em classificar organizações criminosas aqui como terroristas, nada melhor, né, do que uma investigação não só do Brasil, né, porque o Brasil ele pode ser parte, né, quem investiga pode fazer parte, pode. Então eu acho que uma investigação dessa, uma questão de interesse internacional, já que a ONU se manifestou, quem sabe os Estados Unidos não se aprofunde através da seção 301, né, Ivan, e outros mecanismos, lembrando que a CIA, agentes da CIA já estão no Brasil há algum tempo trabalhando em cima disso e com certeza tem informações muito importantes a fornecer ao governo americano. Eu vejo como, por um outro lado, um outro prisma, Ivan, de forma interessante. Então, eu vou
pegar as duas informações, aí o que o Pittoli disse, o que você disse, pegando com o que você falou antes da USAID de Jorge Soros. Primeira coisa, essa nota dos direitos humanos, ela foi publicada quando a operação ainda estava em andamento, não é de agora, tá? Ela é no final do dia de ontem, se não me engano. E você, antes, né, de eu entrar ao vivo aqui, falava da questão da USAID. Então, assim, a ONU, por que a gente traz e repercute essa nota, né? Para mostrar, realmente, tirar a cortina dos mecanismos internacionais que sustentam o establishment brasileiro, como as coisas estão no Brasil agora. O sistema brasileiro não ficaria no poder sem essa sustentação internacional que foi abalada, como você bem disse, pela retirada, né, da questão da USAID e pelo governo Trump. Isso abalou todo o aparato do sistema brasileiro. Você imagina se a Kamala Harris tivesse vencido a eleição. O Pittoli traz aí a questão do enredo, e é justamente isso. Busca-se, então, um apoio internacional, e aí vem através do Escritório dos Direitos Humanos da ONU, que poderia questionar o governador, ou seja, antes de fazer uma publicação como essa, o correto desse escritório seria ouvir o lado do governador, eventualmente uma entrevista, o que fosse, mas colher informações do lado das autoridades ali estaduais do Rio de Janeiro que deram ordem para a operação. Não, eles já vêm a público, e aí, obviamente, as emissoras e jornais mais, digamos assim, alinhados, né, com o regime de coisas no Brasil, com o sistema brasileiro, eles acabam reverberando isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tirar essa cortina e das instituições que apoiam o establishment brasileiro. A ONU, ela nasceu com um propósito interessante de promover a paz no final da Segunda Guerra Mundial e de manter a estabilidade e o diálogo entre os países, mas ao longo dos anos, e aí, Pittoli e Borgo, acho que vocês vão concordar comigo, a direita ficou dormindo por muito tempo, a esquerda foi tomando espaço dentro da instituição ONU, e hoje ela nos... isso, essa nota aqui, ela é meio que um reflexo do que se tornou a ONU hoje. Quer dizer, a operação estava em andamento ainda, eles não tinham dados oficiais da operação, eles publicam a nota. Agora, sobre o que você estava falando, Borgo, se você me permitir aqui, eu acredito que essa questão não entre tanto na seção 301. Isso aqui é mais grave. Fala aí, quero te ouvir. Se em algum momento o governo americano identificar que o Comando Vermelho está operando dentro dos Estados Unidos, isso aqui pula por cima da seção 301 e entra na questão de segurança nacional lá dos Estados Unidos. Traduzindo, o que nós podemos ter aqui, se nós já acreditávamos que o Comando Vermelho e o PCC seriam indicados como organizações terroristas pelos Estados Unidos nos próximos meses, depois das imagens de ontem, essa probabilidade, eu diria, quase dobrou. E não depende da seção 301 para que o governo americano faça essa classificação. Obviamente que tudo que aconteceu ontem, na minha opinião, Pittoli e Borgo, até acelera o processo da classificação por parte do governo americano como organizações terroristas, essas duas facções. O que eu consegui apurar, conversando com uma pessoa ou outra aqui durante o dia, é de que as pessoas que precisam saber lá nos Estados Unidos do que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, já estão sabendo. Como o Borgo bem disse, essa nota desse escritório da ONU acaba reforçando ainda mais o discurso do presidente Trump lá na ONU no mês passado, que escancarou ali a falência, né, da instituição como um todo. Agora, em termos diretos aí de Estados Unidos e Brasil, podem ter certeza que a probabilidade da classificação do Comando Vermelho como uma organização terrorista subiu e subiu muito, viu, Pittoli? O Ivan, quando eu disse da seção 301, por quê? Porque tem dois temas, né? Na seção 301 eles estão investigando comércio digital e forma de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, aplicação de medidas anticorrupção, proteção de propriedade intelectual, comércio de etanol e desmatamento ilegal. Tem dois itens aqui, comércio de etanol e aplicação de medidas anticorrupção, que estão diretamente ligadas com essas organizações criminosas. Então, eu disse no sentido de que já existe uma investigação pela seção 301, né? Tendo essa base, essas informações, a investigação em andamento, agora sim fortalece ainda mais para chegar nessa lei do atentado contra os Estados Unidos.
Perfeito. Aí, nesse sentido, você está correto, Borgo, porque a seção 301 vai complementar com as investigações, esses dois pontos que você trouxe. Eu só quis dizer que é o seguinte, que vamos supor que não existisse a seção 301, as imagens de ontem já são a seção 301. Foi nesse sentido que eu quis dizer, Borgo. Mas, obviamente, que as investigações vão complementar aquilo tudo que aconteceu ontem. E, Ivan, tem um ponto também, Bogão. Vamos pensar o seguinte. Se nós temos um governo federal, se nós temos Lula até agora, num silêncio sepulcral, são 24 horas sem nenhuma publicação no perfil oficial do Palácio do Planalto. Sem nenhuma publicação no perfil do Lula, um dia. Ou seja, um dia sem reconhecer o trabalho de Cláudio Castro, um dia sem as condolências às famílias, aos familiares dos policiais mortos. É política de contenção de danos. Sim, mas, Bogô, esse silêncio mostra o que é Lula e o que defende Lula. Quando o Lula falou dos traficantes deles serem vítimas, a SECOM, né, o Palácio do Planalto, já saíram ali correndo para tentar abaixar. Foi uma operação de guerra que fizeram. Logo depois disso, vem essa questão do Rio, é contenção de danos. Sim. Eles vão ficar quietos e esperar a coisa... Sim, Bogo, mas veja, para o americano, para o governo Trump, eu vejo da seguinte forma. É claro que eles sabem com quem estão lidando. Estão lidando com um amigo do Maduro. Ponto. Eles já sabem. Estão lidando com um amigo do chefe do cartel dos sólidos. Ok, para mim está tudo claro. Mas nós sabemos que se houvesse o mínimo de compromisso em liquidar o crime organizado no Brasil, a primeira ligação de Lula era para o Trump falando assim, você pode me ajudar aqui a erradicar, destruir o crime organizado no Brasil, porque é o que nós estamos vivendo, enfrentando, e eu não tenho condição de... Qual é o problema de reconhecer? Então, veja, esse silêncio, por mais que você tenha razão, Bo, contenção de danos, perfeito, mas também mostra para o governo americano quem é que está tomando conta do Brasil hoje. Concorda, Ivan? Eu concordo, eu entendo, e também dou razão ao Borgo. Eu acho que eles estão no modo contenção de danos, mas esse silêncio acaba causando mais danos. Eu acho que a estratégia deles de contenção de danos está errada. O mínimo que você espera do presidente da República diante de uma situação como essa, é como o Borgo bem lembrou, uma nota de condolência, alguma coisa, no mínimo isso, e depois você vai para a questão política. E vocês estão me dizendo que até agora nada disso aconteceu, ou seja, eles vão fazer uma reunião para ver qual vai ser o capital político que eles podem tentar tirar disso. E, pois não... Não, Ivan, e só para concluir, uma informação do Rio agora, na região, por exemplo, de Olaria, comércio fechado, 13 horas. Supermercado fechado às 14 horas, ou seja, não tem nada resolvido. Só é o começo. Mas quem manda fechar as portas às 13 horas? É o crime. Quem é que manda fechar a porta de um supermercado às 14? É o crime. Ou seja, ontem teve início uma operação e sem o apoio do governo federal, Forças Armadas, Força Nacional, olha o crime dando as ordens ali na região de Olaria, por exemplo. E tombaram, né? Morreram 4 policiais. 4 heróis. Fala, Ivan. O Pitoli, essa informação que você está trazendo de Olaria e tudo aquilo que a gente viu ontem, ela nos diz o quê? Ninguém está falando, mas o Brasil hoje é um país em guerra civil, que por enquanto tem o combate, a zona de combate limitada ali ao Rio de Janeiro e alguns pontos das grandes cidades, mas tecnicamente falando, alguém daqui 50 anos, quando for estudar esse período, vai dizer, meu Deus, como que em 29 de outubro eles ainda não perceberam que estavam em guerra civil? A gente às vezes precisa, né, com a coisa, né, de sair um pouco do momento e olhar o amplo, né, para entender o que está acontecendo. O Brasil hoje, tecnicamente falando, é um país em guerra civil, só que ninguém está querendo declarar essa guerra civil, mas é o que está acontecendo. Então, quando você tem o comércio fechado de uma região, de uma cidade como Olaria, às 13 horas da tarde, isso você vê em Gaza, você vê na Ucrânia, você vê nesses lugares de zona de conflito. Você não vê isso acontecendo em Oslo, na Noruega. E quando você tem ali a limitação de que o Estado não pode chegar em uma determinada área, né, do seu território, uma guerra civil, então vamos redefinir o que é uma guerra civil. Só que o Borgo vai concordar comigo, o governo não pode admitir isso, porque seria o total falimento
do governo. Não seria bom ainda mais um ano de véspera de eleição. Mas como nós chegamos aqui, obviamente que seria necessário uma análise mais profunda, precisaríamos voltar no mínimo até Leonel Brizola. Mas se nós chegamos a essa situação que nós estamos agora, é muito também por conta da ação, né? A gente teve ali aquela decisão lá na pandemia do ministro Fachin que resultou também nessa situação de ontem, até que o governador organizou essa operação. E só para voltar um pouquinho ali no que eu disse sobre o governo americano e as pessoas que precisam saber, estarem sabendo, ontem à tarde a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta ali, não é, para os seus cidadãos tomarem cuidado no Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Senhores, traduzindo a linguagem diplomática aqui para a nossa audiência, se a Embaixada publicou aquele comunicado, tinha que publicar mesmo, é porque um relatório saindo de Brasília para Washington, a essa hora, ou já está pronto, ou até já foi entregue lá na capital americana. Eu acredito que o Borgo e o Pitoli sabem do que eu estou falando. Sem sombra de dúvidas. Eu não quero, não vou insistir, mas estou com uma pulga, um monte de pulga aqui atrás da orelha. Eu acho uma coincidência muito grande, viu, Ivan? O Lula falar na sexta-feira que traficante é vítima do usuário, a CIA no Brasil, o governo Trump combatendo terroristas, querendo entrar na Venezuela, e agora uma operação dessa que coloca, 4 dias depois do Lula falar aquela besteira, uma operação dessa, óbvio, né, que já vem de 10 meses aí, mas deflagrada agora. Deflagrada, né? Agora é uma coincidência, eu acho que Borgo, uma obra do destino muito boa. Posso colocar mais uma pulga atrás da sua orelha? Então? Já tem uma colônia de pulga atrás da orelha. Tá. Semana passada, o ministro Lewandowski veio a público dizer que não via motivos para classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Por que ele fez essa declaração na semana passada? É só uma pergunta. Então, mais uma pulguinha aí para sua coleção. Coincidências, né, Ivan? Coincidências. Tem muitas coincidências acontecendo no Brasil e no mundo. E ao mesmo tempo, Ivan, as coisas aceleradas por o lado de Maduro. Né? A gente, lembrando que Maduro, quando for pego, ele vai contar o que é e quem é Lula, a esquerda no Brasil, né? O que ele sustentou. Por exemplo, ontem, já perto de 100 fuzis apreendidos ontem, ok, na operação de ontem. Como é que chegaram esses fuzis? Tem AK-47 lá, não tem? Não tem os 47? Tá. Então, esse fuzil russo chegou ali como? Você acha que o Maduro não vai contar? Vai sacudir a poeira. Você acha que Maduro não vai contar? Olha, a verdade está chegando. E ela é persistente e tem se mostrado musculosa nos últimos dias. Aquela verdade que sofria, estava na UTI e tal, ela se revigorou, hein, Ivan? Porque a prisão do Maduro, que está prestes a acontecer, a gente sabe disso, pode colocar ainda mais problemas da vida do Lula e do governo do PT, hein? Com certeza. E, Pitoli, não é só como o fuzil, o AK-47 chegou ali, porque esse fuzil pode estar aí há 10 anos. A munição, como essa munição chegou ali. Um dos pontos que as autoridades americanas estão tentando obter do Hugo El Pollo Carvajal, por exemplo, são as rotas. E quando a gente fala de rotas, no nosso imaginário vem só a rota do tráfico de drogas, o que é normal, faz parte. Mas existem rotas justamente para que esses grupos sejam armados. O AK-47 sozinho, ele é limitado, se ele não tiver munição. E a munição chega através de rotas. Rotas essas que as autoridades americanas estão tentando entender. Pitoli, você falou do Maduro. Na segunda-feira, eu publiquei um resumo na Auriverde, lá no Instagram, um resumo de 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, de toda a atualização militar em torno ao Caribe e declarações. Quero aqui agradecer, acho que o vídeo já está com 70 mil visualizações, um negócio assim. Sim. Muito obrigado a todos que estão compartilhando e dando essa força para a Auriverde. Mas ali a gente comentava. Depois disso eu não vim mais ao vivo aqui com vocês. Os Estados Unidos estão enviando o maior porta-aviões do mundo para o Caribe. Eu sou de um tempo, Pitoli, que uma notícia dessa era para estar em tudo quanto é primeira página dos jornais no Brasil. Parece que isso também não está reverberando da maneira que deveria, mas é simplesmente o maior porta-aviões do mundo indo para a América do Sul, fora toda a operação militar, bombardeiros, aviões, enfim, que está acontecendo. Eu faço uma pergunta, todo esse poder de fogo ali é para derrubar só Maduro?
Eu acredito que a gente pode estar diante de uma operação até um pouco maior do que a gente imagina. Por exemplo, a Colômbia. O Gustavo Petro está pedindo para ser o próximo depois do Maduro. A gente tem declarações já, por exemplo, do senador Lindsey Graham, do Partido Republicano, dizendo não, é o Maduro e o Petro. Quer dizer, a gente teve aplicação de sanções contra o Gustavo Petro na última sexta-feira. O secretário de Estado, Marco Rubio, definiu o Petro um lunático. Então, quando a gente vê toda essa operação militar, a gente tem a sensação, né, porque ninguém pode cravar nada que vai acontecer aqui com 100%, mas que realmente a administração Trump entendeu que só com palavras e cantando música do John Lennon não ia resolver a questão. Agora vai ser com o porta-aviões. Agora, Ivan, e ao mesmo tempo, a gente tem um governo Lula que imaginava ter um diálogo, marcou uma reunião para uma segunda reunião para a terceira reunião, achando que ia encontrar um solo fértil para tentar fazer com que as sanções fossem retiradas e tal. Desse jeito, a situação só piora, Ivan. Eu concordo. Muito oba-oba durante o final de semana, né, da conversa do Trump com o Lula ali lá na Malásia, mas na prática, hoje é quarta-feira, já se passaram 2 dias e até agora na prática não aconteceu nada. Nada impede que daqui 5 minutos a gente tenha um anúncio de alguma coisa, mas na prática o que a gente sabe é que o governo brasileiro vai organizar uma força-tarefa que vai para Washington para tentar organizar a reunião que vai dar início às negociações. Palavras do Mauro Vieira, não sou eu que estou dizendo. Algumas informações que vêm de Washington é de que os Estados Unidos estão endurecendo as negociações. Eu continuo eu estava semana passada. Eu acho que até tem uma margem para suspender as tarifas, e repito, suspender não é cancelar, é suspender até, por exemplo, dia 10 de dezembro, e vamos ver como é que vai as negociações daqui até lá. Ou até mesmo a retirada das tarifas, ou uma porcentagem, enfim. E eu até acho que existe uma margem para isso. Agora, o que dificilmente vai acontecer é a retirada da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa, ao seu instituto, e a retirada de vistos também de ministros e autoridades que foi aplicado. Isso vai ser muito difícil de reverter. Agora, com certeza, a operação de ontem colocou, assim, ninguém mais está falando da reunião do Lula com o Trump. Falar da reunião do Lula com o Trump do último domingo, depois do que aconteceu ontem, é totalmente irrelevante. O cenário é completamente diferente. As imagens do Rio de Janeiro circularam o mundo e falam por si só, né, Pitoli?